Capítulo 3. A luz atingiu meu olho direito. Gemi um tanto desorientada, me afastando da claridade, e dei uma espiada ao redor para me localizar. O sol já havia nascido, e através de um furinho na madeira da janela, um raio luminoso e quente conseguia entrar no quarto, atravessar o cômodo e incidir exatamente sobre a minha pálpebra direita. Ah, certo. Vida real. Sentando-me com alguma dificuldade, passei os dedos pelo cabelo e esfreguei o rosto. Esses sonhos tinham que parar. Eram tão agitados que eu sempre acordava mais cansada do que no momento em que caía na cama. Além disso, eu odiava a sensação que me acompanhava a cada amanhecer, ao ter que acordar e deixar Lockham para trás. Depois de tantos anos, era de se esperar que eu já tivesse me acostumado com aquilo, mas eu não tinha. Era um choque a cada vez que eles se repetiam, e a dor da ausência era tão real quanto qualquer outra coisa que eu já tivesse experimentado. Fazia algum tempo que eu havia desistido de tentar entender o que o meu inconsciente andava aprontando. Eram apenas sonhos, ponto final. Meu estômago roncou, e eu renunciei o relógio do celular. Era tarde, passava das 9 horas. Mas e daí? Eu não tinha nada para fazer mesmo? Por isso não me apressei no banheiro, nem em descer para o café da manhã. Entretanto, decidi vestir uma roupa bonita e levar a bolsa. Talvez desse um pulo no banco mais tarde e tentasse conseguir mais um empréstimo até que um novo emprego aparecesse. Deixei o quarto e estava no topo da escada quando avistei Dona Lola nos degraus. A ex-atriz de rádio, com seu cabelo crespo platinado, bastante volumoso graças ao laquê, subia vagarosamente. Ah, Isla! Ela arregalou tanto os olhos que as adoráveis rugazinhas que vincavam a pele marrom sumiram. Briana, Dona Lola. Ah, bom, porque eu já estava começando a me perguntar se estava vendo coisas. Podia jurar que tinha acabado de ver a sua irmã lá embaixo. Dona Lola vivia na pensão desde que eu conseguia me lembrar. Sua visão havia piorado muito nos últimos anos, mas ela se recusava a usar óculos. Uma dama como ela usava apenas joias e peles, dizia, alegando que nenhum jornalista se interessaria em entrevistar uma velhinha com catarata. Por isso, todas as manhãs, ela saía da cama e se maquiava com capricho. Decorava os dedos com anéis, pendurava colares de tamanhos variados ao redor do pescoço. Todos os dias ela aguardava que um repórter se lembrasse dela, de seu trabalho, e viesse vê-la. E ninguém nunca aparecia. Era de partir o coração. Mas Lola não se deixava abater. Eles podem demorar, dizia, todo fim de tarde. Eu vou estar pronta para eles. Não deixe o desânimo me abalar, minha querida. É assim que se derrota o mal, Briana. Com o bem, com pensamento positivo. É a única maneira. Essa era uma das coisas que eu amava nela. Não havia nada que abalasse sua confiança, que minguasse suas esperanças. Está muito bonita hoje, Dona Lola. Elogiei, chegando para o lado para lhe dar mais espaço. Não sem esforço, querida. Não sem esforço. Estou indo agora mesmo retocar a maquiagem. Minha intuição me diz que os fotógrafos vão aparecer daqui a pouco. Eu realmente torcia para que a intuição de Dona Lola funcionasse melhor que seus olhos. Assim que ela passou por mim, corri para a sala de jantar. O papel de parede verde se soltava em um dos cantos e a risada de papai ainda parecia ecoar no ambiente. Asla ocupava uma das 6 cadeiras da mesa de jantar de mogno, uma fotografia pendendo da mão, o olhar perdido no pequeno jardim. Foi bom assim, é? Eu me larguei num assento em frente a ela, sobressaltando-a. O quê? Um encontro. Ela ficou vermelha. Foi normal. Tenta de novo. Belisquei um pãozinho doce e alcancei a garrafa térmica me servindo de um pouco de leite. Café e eu nunca fomos muito chegados. Minha irmã me espiou por entre os cílios longos e duros, graças a muitas camadas de rímel, e não conseguiu refrear a empolgação. A Briana foi perfeito. O Felipe foi incrível. E o beijo? Ela suspirou, deixando o retrato na mesa para completar a xícara com mais café. Olha para mim, já deu para sacar tudo, né? A muitos metros de distância. O que tem aí? Eu me estiquei para pegar a foto. Pertencia à sua coleção, o centro da cidade em um dia nublado. Os guarda-chuvas coloridos quebrando a seriedade da metrópole cinza. Era uma das minhas favoritas.
Ela ergueu os ombros, tomando um golinho de sua bebida. Começaram as inscrições para o World Legacy Awards, aquele concurso de fotografias da National Geographic. Pousou a xícara no pires e começou a tamborilar as unhas pintadas de roxo na porcelana. É difícil pra cacete conseguir ser uma das finalistas. Fiquei pensando se eu teria alguma chance com essa foto, mas sei lá, acho que não vou me inscrever, não é tão boa assim. Eu discordo. E se você não tentar, Ais, nunca vai saber. Devolvi a foto a ela. O que de pior pode acontecer? Você não ganhar, isso você já tem. Aisla examinou o retrato, a testa vincada, a boca contorcida, daquele jeito que eu conhecia bem. Ela estava com medo. Vamos ver, acabou dizendo. Talvez até à noite eu consiga criar coragem para preencher o formulário. E você, o que fez ontem? Nada. Mantive a atenção na xícara, examinando-a como se fosse a primeira vez que a via. Só dormi. Antes que eu pudesse piscar, ela se esticou sobre o tampo e enroscou os dedos na alça da minha bolsa, puxando-a. Aisla, isso é particular. Aparentemente não existe nada particular quando se tem irmãs. Ignorando-me de propósito, ela revirou minha bolsa até encontrar o caderno de capa dura, se apressando em revirar as páginas. Parou no desenho que eu fizera havia algum tempo da garota de longos cabelos pretos, olhos azuis expressivos, o corpo mignon no vestido de cintura marcada, um cinto de pedras combinando com um colar, as mangas longas e amplas datando a época. Ciara, leu minha irmã, mas da maneira errada. Se pronuncia Kiara, expliquei. Eu tinha dado uma pesquisada tempos atrás e descobri que a letra K não existe no alfabeto irlandês. Então, essa é você na versão Game of Thrones? Deu mais uma examinada no desenho. Gostosa pra cacete, hein? Dei risada. Cala a boca e me devolve isso aí. Tentei reaver meu caderno. Mamãe não sabia nada a respeito daqueles sonhos e eu queria que continuasse assim. Mas ela se inclinou para trás, ficando fora do meu alcance, e passou apressada pelas gravuras, até se deter na que eu rabiscara na noite anterior. Uau! Exclamou, correndo um dedo pelos cabelos de Lorcan. Não gostei daquilo, não queria que ela o tocasse daquela maneira. Ok, talvez eu precisasse rever a coisa da obsessão quanto àqueles sonhos afinal. Mas então ela disse... Ele tem um cabelo fabuloso. Acabei rindo e mordi um pãozinho doce e... Caramba, mamãe havia se superado dessa vez. Ninguém fazia pãezinhos como ela. Sério, Bri. Ela continuou, com os olhos ainda em Lorcan. Ele parece tão real que eu tenho a sensação de que tá me encarando. E entendo por que você se apaixonou. Eu mesma estou com um pouco de dificuldade para parar de olhar para ele. Inclinou o caderno, admirando-o de outro ângulo. É por isso que esse cara não existe. Bateu na página, estalando a língua. Nenhum homem de verdade pode ser bonito desse jeito. Exatamente, ele não é real. Eu me estiquei sobre a mesa para pegar o caderno e o guardei de volta na bolsa. Ele é só um amigo imaginário. Um amigo imaginário gostoso pra cacete. Mas não sei se gosto dele no fim das contas. Ela segurou a xícara entre as mãos e permaneceu assim por um tempo. Às vezes escuto você chorar de madrugada ou gritar. A preocupação tomou conta de seu rosto delicado. Será que não seria melhor procurar um psicólogo para saber por que você tem esses sonhos malucos? E pagar com que dinheiro, Aisla? Dei outra dentada no pão doce. Tô desempregada, esqueceu? Mas isso vai mudar. Os lábios dela se curvaram para cima, revelando a fileira de dentes brancos perfeitos. Hoje vai ser o seu dia de sorte. Fiz uma careta. Você disse isso ontem de manhã e acabei sendo demitida. Todo mundo se engana uma vez ou outra. Ela esfregou a marca com um pouco mais de 5 centímetros na ponta do queixo, resultado de sua primeira tentativa com os patins, quando tinha 6 anos. Mas é hoje, Bri. Eu sei que alguma coisa vai acontecer. A minha cicatriz está coçando. Você sabe o que isso significa. Ah, a cicatriz de Ayla. Segundo ela, a coceira era sinal de que algo importante estava prestes a acontecer. Para quem exatamente, ela nunca sabia. Jogava suas expectativas para cima de quem estivesse precisando de uma forcinha. Geralmente, eu. Minha irmã ergueu o pires, revelando um pedaço de papel rabiscado à mão. Adivinha o que eu tenho aqui? Ela balançou o bilhete. Suas pulseiras tilintaram. Os próximos números que vão ser sorteados na Mega Sena? Ou a cicatriz não te contou quais serão ainda? Ela semicerrou os olhos. Prepare-se para pedir desculpas para minha cicatriz, porque eu tenho aqui uma coisa que vai mudar a sua vida para sempre, profetizou. Eu consegui uma entrevista para você numa construtora. Eles precisam de uma assistente pessoal.
Pagam muito bem. Você precisa estar lá hoje às 11. Com um movimento rápido, puxei o papel da mão dela e renunciei sua caligrafia redonda, desenhada com caneta de glitter rosa. Havia um endereço, um telefone e o nome de uma construtora. Como você conseguiu isso assim, tão depressa? Perguntei, embasbacada. Depois do jantar com o Felipe, abanou a mão. Achei que você estava deprimida demais. Acabei desabafando e ele lembrou que estavam contratando na empresa em que o pai trabalha. Saquei o celular do bolso e conferi o horário. Já eram quase 10. O escritório ficava do outro lado da cidade. Merda. Aisla, eu me levantei, já pegando minhas coisas. Por que não me contou antes? Você ficou me distraindo, acusou. E acho melhor correr agora, senão você vai se atrasar. Ninguém consegue emprego chegando tarde na entrevista. Tenta não gaguejar e, Bri, pelo amor de Deus, não encosta em nada. Eu me curvei para abraçá-la, inspirando fundo. Adorava o cheirinho da minha irmã, de algodão doce e tangerina. Obrigada, Ayla. E desculpa, cicatriz da Ayla. Nunca mais vou duvidar. Tratei de guardar o papelzinho precioso dentro da bolsa e a joguei no ombro. A cicatriz te perdoa. Pegou seu café. Agora vai lá e acaba com eles. Parei, erguendo uma sobrancelha. Ela riu de novo, quase derramando a bebida na roupa. Tá legal. Essa frase não funciona para você. Deixou a xícara sobre o pires e lambeu os respingos de café no polegar. Só vai lá e consegue essa vaga sem quebrar nada. Ok, te vejo mais tarde. Saí correndo em direção à cozinha. Mamãe estava diante da bancada sovando a massa. Beijei o rosto dela. Oi, mãe. Tchau, mãe. Briana, espera um pouco, filha. Ela se virou, produzindo uma pequena nuvem de farinha. Aonde vai com tanta pressa? Tenho uma entrevista de emprego. Ayla que conseguiu. Tô em cima da hora. A Ayla? Suas sobrancelhas subiram tanto que quase se esconderam sob o lenço que prendia seus cabelos. Ah, ela não me disse nada. Era por isso que a cicatriz dela estava coçando. Vai, meu amor, se tem uma coisa que nunca falha, é aquela cicatriz. Ela me soprou um beijo. Sorrindo, repleta de ânimo, deixei a atenção e fui atrás da minha grande chance. Se esta fosse uma história contada pelo cinema hollywoodiano, certamente eu teria conseguido um emprego, onde ganharia muito mais do que havia imaginado e talvez no momento em que estivesse saindo do prédio, colidiria com o homem mais adorável do mundo que ficaria caidinho por mim. Eu acabaria me tornando uma excelente profissional, imprescindível para a empresa, e seria promovida. O filme terminaria em algum lugar paradisíaco, tipo Ilhas Maurício. Eu estaria deitada na espreguiçadeira, me bronzeando e bebericando champanhe, sem nem conferir o preço no cardápio, enquanto o amor da minha vida massageava meus pés. Mas sabe como é? Esta é a minha história, e as coisas sairiam um tiquinho diferentes. Cheguei ao prédio no centro da cidade e subi até o 12º andar, onde a construtora Brígida funcionava. Fui a última a chegar, é claro. O lugar parecia saído de uma daquelas revistas de design de interiores, com muita madeira, vidraças do chão ao teto e poltronas de couro impecavelmente brancas. As pessoas ali em busca de vaga, homens e mulheres entre 20 e 30 anos, com boa postura e bem vestidas, com certeza eram fluentes em 12 idiomas e tinham aparência de eficientes, enquanto eu estava suada, descabelada, com meu inglês cheio de hiatos e todo o espanhol que havia aprendido com as músicas do Sr. Iglesias, tocadas no último volume na velha vitrola da Dona Lola. Oi, sorri nervosa para a secretária, de cara pouco amistosa. Eu vim para... Preencha o formulário com letra legível. Sem erguer os olhos da tela do computador, ela me estendeu uma folha. Depois me devolva e aguarde. Ah, tá bem. Segui a instrução, caprichando a letra na tentativa de ganhar alguns pontos. Após entregar o documento para a secretária emburrada, fui me sentar em uma das poltronas. Meu vizinho de assento, um sujeito em um terno muito bem passado, sacou um tablet da bolsa tiracolo e entrou no site da empresa. Ah, isso! Grande ideia! Conhecer a empresa certamente contaria alguns pontos a favor. Por isso peguei o celular e abri a página do Google, esperando que ele fizesse a sua magia. Só que é preciso ter uma coisinha de nada chamada crédito para que a magia aconteça. E meu pacote de dados havia expirado fazia 2 semanas. Ok. Nova estratégia. Eu não precisava do Google. Eu estava dentro da empresa. Aquela sala devia conter tudo o que era necessário saber. Brígida Construtora. Lia-se em letras prateadas na parede branca. Eles construíam coisas, é claro.
E deviam ser católicos, já que deram o nome de uma santa para a empresa. Ou talvez fosse a avó de alguém, como aconteceu com a nossa pensão. Parecia improvável, ponderei. Se fosse sobre a santa, provavelmente teriam nomeado como Santa Brígida Construtora. Decidido isso, segui para o próximo tópico. A secretária de cara emburrada. Tudo nela gritava competência, do cabelo Chanel com franja curta ao terno cinza ajustado ao corpo à perfeição. Mesmo parecendo ter o humor de um cacto, ela conseguiu aquele emprego. Eu não podia fazer nada quanto à minha aparência. Acho que jamais teria aquele ar sofisticado, mas podia treinar aquele olhar desinteressado e entediado. O que eu tinha a perder? Qualquer coisa seria melhor que o desespero que eu devia exibir naquele instante. Tentei imitar o ar blasé da moça, mas acabei desistindo, pois o plec-plec-plec do ar-condicionado me desconcentrava, e talvez o barulho irritante fosse a razão do mau humor da moça. As horas foram passando, e eu fui ficando cada vez mais nervosa. Perto da 1 hora, a secretária avisou que tinha acontecido um imprevisto e a entrevista seria no período da tarde. Ela saiu para almoçar pouco depois, mas como nenhum dos candidatos se moveu, fiquei ali também. Quando relanceei o relógio de novo, já eram quase 4 horas e nada de a pessoa que nos entrevistaria aparecer. Irrequieta, fui pegar um copo de água no bebedouro, próximo à secretária. A moça ergueu o rosto entediado para mim por apenas 1 segundo antes de voltar a encarar sua tela. E se todo aquele atraso fosse um teste? Desconfiei, colocando o copo sobre a bica e girando o botão. E se o responsável pela entrevista estivesse nos vendo naquele instante, nos avaliando? Era tão maluco assim imaginar que se interessariam em saber como cada candidato se comportava diante da atenção? Olhei para o teto e, no cantinho... eu sabia que tinha uma câmera. Tá legal, eu só precisava manter a calma. Estava indo bem até agora. Podia facilmente resolver o tremor nas mãos enfiando-as nos bolsos da calça. E é claro, foi nesse ponto que minha falta de sorte resolveu fazer uma aparição inesquecível. Como o copo estava quase cheio, tornei a girar o botão do bebedouro, só que a água continuou fluindo até começar a transbordar. Virei o botão mais uma vez e ele, ai meu Deus, simplesmente saiu na minha mão. Merda! A água jorrava em um fluxo incessante, escorrendo agora pela parede. Tratei de colocar um copo novo sobre a bica enquanto forçava o botão de volta ao lugar. Consegui encaixá-lo no pino. Mas ele não desligou o fluxo de água quando eu girei outra vez. Estava quebrado. Ai, por quê? Por que eu tinha que ir tomar água? Por que não podia ter ficado na poltrona inofensiva? Por que eu tinha que querer fazer algo tão potencialmente desastroso como beber água? Dei mais algumas batidas na máquina, mas essa foi a pior ideia que tive. E bom, eu já tive muitas ideias ruins. O bebedouro embutido na parede não era tão novo assim. Gemeu feito uma atriz pornô e então tombou de lado. Soltei um suspiro ao notar que ao menos a água parara de vazar. Mas o alívio durou pouco. Só até uma língua transparente começar a escorrer pela parede, o cano chiando como se fosse uma panela de pressão. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o encanamento estourou. Só tive tempo de saltar para trás e me abaixar. Infelizmente, a secretária não teve tanta sorte. Sim, a ironia não me escapou, e o jato de água que vinha da parede a acertou em cheio na cara. O que você fez? Ela pulou da cadeira. Então o mais puro horror lhe atravessou o rosto ao ver a água inundando sua mesa. Meu Deus, o computador! Curvou-se para a máquina. Um Apple da última geração que devia valer mais que a pensão. Não toque nisso, disse o Sr. Tablet. Você pode ser eletrocutada. Mas vai acabar pifando. Ela ergueu uma pasta como escudo, tentando impedir o fluxo. Onde fica a caixa de disjuntores? Ele quis saber. Os outros candidatos? Bom, eles me contemplavam como se uma cabeça com chifres incandescentes tivesse brotado no meu ombro. O botão estava solto, murmurei. Não queria encaixar. Pelo amor de Deus, alguém fecha essa merda, tá molhando toda a papelada. A secretária veio para cima de mim. Se eu não tivesse tão nervosa, teria visto o registro bem ao lado de onde antes ficava o bebedouro. A mão longa e perfeitamente manicurada da moça girou a alavanca. O jato diminuiu, se tornou uma bica e, por fim, cessou. Ele vai arrancar a minha cabeça! Gemeu, passando a mão no cabelo ensopado. E depois jogar futebol com ela. Quem? Especulei. Ela me fuzilou com os olhos.
Pensei em avisar que um dos cílios postiços havia desgrudado, e agora parecia que uma aranha morta se aninhava no canto da pálpebra, mas ela aparentava estar furiosa, de modo que mordia a língua. Quem você acha, garota? O dono disso tudo? Eu só queria um pouco de água, falei com a voz miúda. Desculpa, acho que... O quê? O que mais eu poderia fazer além do que já havia feito? Acho que é melhor eu ir embora. Com certeza é melhor. Arrastei meu orgulho, agora morto, até o elevador, ouvindo os gritos enfurecidos da secretária e o Sr. Tablet tentando apaziguá-la. Ele ficaria com a vaga, por sinal. Assim que parei diante do elevador, as portas se abriram, sem que eu tivesse apertado o botão ou alguém tivesse descido. Por falar em sinais... Frustrada, humilhada e muito molhada, deixei o prédio no centro da cidade e perambulei por algumas ruas, me amaldiçoando por me sentir tão miserável. Eu já sabia que a vida leva suas expectativas pelo ralo, literalmente no meu caso. Como eu teria forças para contar a Ayla o que havia acontecido? A mamãe? Um daqueles carros importados encostou no meio-fio conforme eu caminhava pela calçada. O motorista, num terno preto e alinhado, desceu e entrou na floricultura. O ricaço provavelmente ia comprar flores para a namorada, mulher ou amante, porque existem pessoas que têm a vida assim, calma, perfumada e florida. O mais próximo que cheguei de ganhar flores foi ainda no colégio, quando um cara tentou me convencer a transar com ele no depósito de vassouras. E não tenho certeza se um punhado de talos de arruda conta como buquê. Como ainda olhava para a floricultura, não vi o sujeito que empurrava um carrinho de entregas vindo na minha direção, até ele estar em cima de mim. Ei, cuidado aí! Ele gritou, se equilibrando para as caixas de cerveja não tombarem do carrinho. Ao mesmo tempo em que eu pulava para o lado, meu pé enroscou em um buraco da calçada e, como nadava dentro da sapatilha, escorregou e eu me desequilibrei, indo para a rua. Uma buzina alta e estridente soou perto demais. Eu me virei a tempo de ver o carro preto 1 segundo antes de ser atingida por ele. Ok, não fui atingida, mas o susto foi tão grande que me derrubou. Fiquei ali deitada no asfalto quente, fitando o céu azul, sentindo o cheiro de cimento, terra e borracha. Bom, Ayla, e não é que alguma coisa aconteceu comigo? Pensei sarcástica. Não demorou para que eu fosse cercada por uma multidão de rostos. Alguns um tanto decepcionados, depois de uma breve avaliada. Isso era bom, certo? Significava que ninguém morreria naquele dia, não é? Um par de pés se plantou ao lado da minha cabeça. Olhei para cima e continuei olhando. Sério, eu nunca tinha visto alguém tão alto quanto aquele cara. Nem mesmo o Papa Arnaldo era tão grande. E me decepcionei um pouco por não conseguir ver sua cara, pois o sol brilhava bem atrás de sua cabeça, como se fosse um halo de fogo. Meu Deus, você está bem? Ele quis saber, soando ansioso e preocupado. Bom, essa era uma pergunta muito subjetiva, sobretudo porque meu coração descompassado zumbia nos ouvidos, e talvez por isso eu tive a impressão de que conhecia aquela voz. Com movimentos deliberadamente lentos, o sujeito grandalhão se agachou, seu rosto pairou diante do meu, enfim, saindo das sombras. A primeira coisa que notei foi o queixo bem desenhado e duro, depois a boca um tanto austera, subi para o nariz reto, os malares salientes, o cabelo brilhando em todos os tons de marrom até o dourado, e por fim cheguei aos olhos. Meu coração já acelerado alçou voo, martelando contra as costelas até me deixar sem ar, porque eu sabia que aqueles olhos sérios e impetuosos às vezes eram tão doces quanto um sussurro apaixonado. E que, apesar do ar rígido da boca, quando ela se esticava, uma covinha linda aparecia em seu queixo. Eu reconheceria aquele rosto em qualquer lugar do mundo, até dormindo, dopada, ou depois de ser atropelada. Como poderia ser diferente? Ele aparecera em meus sonhos nos últimos 5 anos. Era o rosto de um anjo, do meu anjo guerreiro. Lorcan, suspirou meu coração, e ele estava ali, bem na minha frente.